Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, do portal Momento Saúde. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial. Vai estar a Mônica e sua filha, Maria Fernanda, que vai falar sobre a síndrome de Williams. Então você que é de alguma ONG, você que já é aqui do nosso portal Momento Saúde, que tá aqui em todas as nossas lives, compartilha essa live com quem precisa ouvir, compartilha com aquela mãezinha que acabou de receber um diagnóstico e não sabe por onde começar. Então hoje a gente vai estar aqui, mãe e filha, podendo falar de como é conviver com uma síndrome, né? Tão que para alguns, né, é tão assustador, mas elas vão mostrar como que é uma vida, como que é o cotidiano delas, como que é o dia a dia delas. E aí eu vou estar chamando ela. Boa noite, boa noite. Tenho aqui a Tati, minha xará. Para vocês que estão ouvindo o nosso podcast, eu não sei se é boa tarde, se é bom dia, se é boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós temos o portal Momento Saúde, diversas pessoas que têm acessado os nossos conteúdos, não só a parte de conteúdos escritos do portal, que sou eu que faço esses conteúdos, mas também o nosso canal do YouTube, o nosso podcast. Então tem ajudado inúmeras famílias. E vamos lá, convidar a Mônica aqui. Boa noite, Max, vamos chamar aqui. Elas estavam bem ansiosas para hoje. De vídeos, um monte de chamada. E até que enfim chegou o nosso momento, né? Boa noite, Fernanda. Boa noite, cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fiquem preparados, né, para esse nosso bate-papo que vai ser muito especial. Eu já sou super fã dessas duas, eu já tenho aprendido muito com elas. Eu, Mônica, e ela, Maria. Sigam lá depois no Instagram delas. Eu tô aqui chamando. Vamos lá. Vão entrando, pessoal, vou chamando todo mundo. Deixa eu mandar aqui para elas. Cadê essas duas? Sejam bem-vindos. Ela não está conseguindo participar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Estou adicionando elas aqui. Pode pedir para entrar. Se vocês não estão conseguindo, pode pedir. Isso, foca. Pode. Já estão entrando aqui. Tô aceitando. Boa noite! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Só puxa um pouquinho a câmera para trás para aparecer o rostinho das duas. Pronto. Oiê! Boa noite, minha linda. Tudo bem com você? Eu já tô com saudade já, viu? A gente se conheceu, né? A gente se conheceu no evento do Arrasta Pra Cima. A gente ficou 3 dias intensos juntas, sentando do ladinho, comendo juntas. E aí eu falei, gente, vocês precisam ir lá pro Momento Saúde para contar a história de vocês. E elas, na mesma hora, super toparam, né, Fê? Sim. Então, aqui conosco. E eu queria que vocês, que eu gosto como vocês são as convidadas, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem. A Mônica tem um currículo assim enorme, mas o pessoal do Momento Saúde não te conhece. Então, fica à vontade, se apresenta. Depois a Fê se apresenta também, tá bom, Fê? Então, fica à vontade aí, Mônica. Então, meu nome é Mônica Monteiro. Eu sou mãe da Maria Fernanda, né? Já há 22 anos eu tomei esse título, né? Que depois que a gente é mãe, a gente vira mãe da filha, né? Você perde o nome. Mas, enfim, a Fernanda tem uma síndrome rara e a gente vem numa jornada muito grande. Eu antes trabalhava no mundo corporativo, trabalhei durante 20 anos com o mundo corporativo, também como empreendedora. E há 10 anos, por conta das demandas da Fernanda, eu fiz que era um ano sabático, não é mais.
ficou para sempre, né? E aí, para poder cuidar dela e poder estar mais próxima e acompanhar a adolescência, toda essa fase que é uma fase difícil para todo mundo, né? E também sou mentora, sou palestrante, né? Ajudo os pais na mentoria, que é sobre inteligência emocional parental, tanto para pais que têm filhos com deficiência, como não. Porque filhos são filhos, né? Uns demandam mais, outros demandam menos, mas é necessário que a gente tenha muita calma nessa hora e muita inteligência emocional para poder transitar no mundo deles e encaminhar eles para o mundo, porque essa é a nossa missão, não é verdade? Preparar, né? E vocês, presente aí, Maria Fernanda. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 22 anos, tenho síndrome de Williams, sou palestrante e embaixadora de uma plataforma de educação para jovens. Parabéns, né? Tá aqui, ó, para contar um pouquinho da história dela para vocês. Então, como eu falei no início, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico, ainda mais a você que tá nesse final de ano, ou já tem um diagnóstico há um tempo, né, Mônica? É tudo muito complicado, né? Então, eu queria começar com isso, que é a pergunta principal que todas as mães, né, falam. Você descobriu na gestação, descobriu depois, como foi esse diagnóstico? Então, quando eu fiz intra-inseminação, né, para engravidar da Fernanda, eu já tinha perdido 3 crianças. Então, a Fernanda é minha 4ª filha. E eu fiz uma intra-inseminação, tive uma gestação bastante conturbada, eu sofri 3 assaltos, comecei a passar muito mal a partir do 7º mês, mas até então tudo estava ok, tudo dando ok. Quando eu entrei no 7º mês, já começou a maior preocupação e a Fernanda nasceu com 8 meses. Quando ela nasceu, aparentemente também pelo pezinho, o teste do pezinho, tudo deu tudo ok, tudo normal. O médico falou, olha, foi tudo bem, agora é ir para casa. E eu fui para casa com ela e até então, porque quando é recém-nascido, você não tem não tem parâmetro nenhum, a não ser que seja uma coisa muito séria, né? Que já no parto ou mesmo quando no nascimento os médicos já entendem que ali tem alguma questão, ou não, você vai descobrir só com a evolução da criança. Eu descobri, na realidade, a Fernanda foi evoluindo mês a mês, mas infelizmente ela também foi tendo muitas dificuldades para mamar, para comer, a evolução dela foi muito devagar, e eu só fui descobrir com 4 anos e meio. Mas o mais importante, essa trajetória que eu acho que é tão importante desses 4 anos e meio, e eu gosto muito de frisar e de repetir isso, porque, veja bem, a Fernanda, com todas as dificuldades que ela tinha, motora, a física e também a intelectual, porque dava para perceber que ela não respondia exatamente como a gente... era um padrão muito abaixo do estabelecido pelos médicos. Os médicos não sabiam me dizer o que era, por que era e o que tinha. Então, não chegou num momento mais ou menos próximo a 1 ano, que eles falam assim, olha, a evolução de toda criança é muito diferente, até os 2 anos, uma série de quadros é normal e tal. E eu sempre muito atenta. Quando ela chegou a 1 ano, que ela foi só andar com 1 ano e 3 meses, eu falei assim, tem coisa que não tá bem. Aí eu virei para médica dela e falei assim, olha, doutora, vamos fazer o seguinte, a senhora não consegue me ajudar, não tem uma orientação, então a partir de agora sigo eu. E nesse momento, realmente, foi uma luz que eu sempre atribuo as luzes a Deus, né? E ele me empossou disso e eu tomei frente mesmo. E aí eu comecei a procurar realmente dentro daquilo que eu imaginava, eu fui procurar. E fui achar uma clínica multidisciplinar. O que é isso? Tinha um monte de especialistas ali, né? Fono, físio, tinha TO, uma série delas. E eu fui nessa clínica e falei assim, olha, aqui está minha filha, eu não tenho diagnóstico, mas eu sei que ela está com dificuldades. Eu gostaria de uma avaliação e se caso vocês tivessem um caso parecido que me ajudasse. E aí elas falaram, olha, nós vamos fazer a avaliação, e elas fizeram. Quando elas fizeram, elas falaram, realmente a Fernanda tem questão
motora, física, ela tem hipotonia. Até então eu nem sabia o que era hipotonia, que são os músculos são muito frágeis, por isso que ela caía muito, ela não ficava de pé, a própria boca ela não tinha força para mastigar, por isso que ela não mastigava. Então, assim, um monte de coisas que elas foram colocando, eu falei, então é por isso. Então é por isso. E aí, elas é que foram minhas grandes mentoras, na realidade. Porque elas me deram toda aquela orientação e comecei a fazer o tratamento com elas. E aí, elas falaram assim, você procura um geneticista. E eu fui no geneticista, ele me chamou de louca. Ele falou que minha filha não tinha nada. Sua filha não tem nada, você é maluca. Como não? Se as próprias terapeutas tinham identificado, né? E eu falei, tá bom. Eu saí de lá muito triste, mas enfim. E continuei. Você veja bem, com 1 ano e meio, mais ou menos isso. E continuei minha caminhada. Não me importando com o diagnóstico, mas sim em melhorar a Condição dela, né? A condição dela, exatamente. Então, fui, porque como ela tinha a questão do sopro, que até então eu não sabia que era estenose supravalvular depois que apareceu. Eu fui num cardiologista e fui acompanhar. Ele falou, olha, mãe, ela tem uma síndrome. Eu não sei qual é, mas ela tem. E eu acho que ele, naquele momento, ele não quis dizer. Eu acho que ele ficou com receio de me dizer. E eu, talvez, não gostar do que eu iria escutar. Ele falou, olha, se eu fosse a senhora, eu buscaria um geneticista. Eu falei, mas eu já fui. E ele disse isso. Ele falou, eu buscaria outro geneticista. Eu falei, tá bom. E assim, eu fui procurando, não achei, o tempo foi passando e eu fui fazendo os tratamentos, porque eu comecei a procurar uma médica que tivesse, um médico que tivesse um conhecimento um pouco mais profundo sobre alguma síndrome, tratasse. Lembrando que há 22 anos não tinha Google. Lembrando que a gente tinha um livro médico só. Aquele manualzinho médico, que hoje é tudo online, mas a gente recebia um livrinho e ficava olhando ele, né? E procurando ali, do Unité, é esse. Ligava nada, até que um dia eu vi uma reportagem de uma cardiologista que fazia algumas intervenções intrauterinas cardíacas. E eu peguei e falei, bom, é essa. Porque se ela tem toda esse conhecimento, ela vai saber qual é o problema que a minha filha tem no coração. E que talvez seja por conta da síndrome, que aquele médico me falou. E com isso, foi exatamente aos 4 anos e meio que eu fui nela. E a Fernanda já tinha uma condição muito, muito boa já, por causa dos tratamentos todos. E aí ela falou assim, então, você quer saber quem é sua filha? Eu falei, eu quero, né? Ela pegou um compêndio grosso, assim, de síndromes, abriu e me mostrou. Quando ela me mostrou a carinha que estava ali, gente, eu fiquei tão feliz porque ali estava minha filha. Era a foto da minha filha. Porque a síndrome de Williams, ela tem um fenótipo, né? Sim. Muita gente não sabe, mas tem o narizinho arrebitado, o olhinho inchadinho, a boca carnuda, o tipo do rosto, essa hipotonia, que é a bochechinha mais murchinha, cheinha aqui, mas ela é mais murcha, tudo isso, o cabelo, até o cabelo enroladinho também é. Então, eu falei, fiquei tão feliz ali, tão feliz com o diagnóstico, mas na realidade o diagnóstico para mim veio me auxiliar a entender melhor e poder ajudar muito mais ela, e realmente foi o que aconteceu. Aí ela realmente comprovou a estenose supravalvular que ela tinha, que era por conta da síndrome. Né? Então foi assim. E esse pedaço é muito importante, eu acho. Porque muitas mães ficam esperando o diagnóstico, né? E perdem esse gap, né? Esse gap de tempo, esse time antes de desenvolvimento da criança, que é muitíssimo importante, né? Gente, olha, muito legal, ó. Buenas noites, temos gente de Chile, temos gente dos Estados Unidos, temos 120 pessoas aqui nessa live hoje, o pessoal do Momento Saúde, eles sempre aguardam a nossa live. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Rafael colocou, o diagnóstico é um direcionamento, jamais uma sentença. É isso mesmo, Rafael. Mas quando a gente tem um diagnóstico, facilita mais de como a gente pode ajudar. Né? Mas algo que a Mônica falou, gente, que é muito importante para vocês, é
buscar uma equipe multidisciplinar. A Mônica estava aqui no estado de São Paulo, que é um estado que a gente tem mais médicos, que tem mais auxílio, e mesmo assim foi difícil. E hoje continua sendo a mesma coisa, né, Mônica? Sim. Então, por isso que é importante, né, você buscar um especialista. Então, quando a gente, olha, tem gente do Peruíbe, olha, então, ó, saludo as minhas amigas. Oh, buenas noches, amigas. Nós outras estar muito contentas com nós ter aqui. Então, nós temos muitas pessoas aqui que estão em outros países também, que é complicado. E aí você diria assim, para essa mãezinha que tá nesse desenvolvimento, né? Porque até que mãe, Mônica, a gente é desesperada, né? A gente, qualquer coisinha de gap de desenvolvimento, ai, é baixo peso, ai, é baixa estatura, ai, tal. Então as mães já ficam desesperadas. Então, assim, mas o que que você diria para essas mães? Quando o pediatra, porque tem aqueles pediatras também que deixam a gente desesperado, né? Mas é sempre buscar, igual você falou, outras opiniões, né? Então, nem sempre os papais também ficam desesperados, né, Rafael? Porque assim, nós, pais de primeira viagem, e a gente fica muito comparando, né, o desenvolvimento de um e de outro. Cada criança é um ciclo diferente, né? Então, eu achei muito legal isso que você falou, de não parar no primeiro diagnóstico, naquilo que o médico falou. E, gente, estar aberto. Porque muitas das vezes eu tenho casos, né, que a gente conversa muito no Momento de Saúde, que os pais se fecham, eles não aceitam o diagnóstico e não buscam uma ajuda para o filho. Então, isso é importante para você saber como você pode ajudar, né? A Mayara falou, verdade, Mônica, também me senti assim quando eu tive o diagnóstico. Minha filha também é portadora da síndrome de Williams. Tivemos o diagnóstico recentemente. Mayara, pode falar, se você quiser falar, quantos anos tem, perguntar para a Mônica, para a Fê. E a Fê teve todo esse auxílio aí. Como que era para a Fê? Imagina, né, Fê? Tá lá no psicólogo, terapia ocupacional, essa jornada intensa de uma mãe maravilhosa, né? De encorajar você para a gente ver hoje essa mulher maravilhosa que é você, palestrante. Mas como foi para você, Fê, pequenininha e lá nessa jornada intensa de tratamento? Para mim foi meio difícil, com certeza, porque até me acostumar com os profissionais, entender que eu tinha que evoluir também as minhas questões também emocionais e de motora, entre outras, foi para mim também meio difícil, mas com a ajuda da minha mãe também, ela faz parte disso, que ela tem me ajudado mesmo nesses momentos difíceis para mim, que realmente não foi fácil. Depois, mais um pouco foi fácil, aí eu estava conseguindo fazer direitinho o que elas estavam falando. E foi legal para mim, porque me ajudou a minha evolução. Todos eles, esses profissionais que passaram e estão passando ainda na minha vida, eles fizeram totalmente a diferença na minha vida. E eu sou muito grata a elas e a Deus também. Nossa, a Fernanda, ela, então, assim, em particular, né? Porque cada um, apesar deles serem síndrome de Williams, cada um tem um acometimento mais grave ou menos grave em algumas questões. Então, a Fê veio com uma hipotonia bastante séria, ela tinha a parte motora fina também bem comprometida, a Fê tem tinha uma rotação de quadril, então ela tem levemente uma perna menor que a outra, mas com a físio isso praticamente zerou. Ela tem uma escoliose, ela tem, né, a questão cardíaca, que ela fez 3 cirurgias cardíacas, né? Então hoje ela tem uma válvula mitral mecânica. Que tem nome, chamada Anne. É a Anne, todo dia a gente dá bom dia para ela, né? E aí, assim, esse quadro todo, quando lá atrás, era muito difícil, né, para ela. Mas uma das coisas que eu acho que o Williams, ele tem, e é uma característica deles todos, eles são muito felizes. Eles são muito alegres, eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre de bom humor, de bem com a vida. Então, para ter as terapias, apesar, como ela disse, que era difícil muitas vezes, porque doía a mão, chorava um pouco, mas a gente sempre, e eu sempre coloquei para ela a importância que era aquilo.
aquele momento, né? E eu trabalhava também muito, até para poder pagar os tratamentos, que não são baratos, né? E também tive muita ajuda dessas terapeutas, todas que foram along aí muitos anos, mas principalmente eu percebi também, que é uma coisa que eu dou uma dica, em casa eu criei um universo muito parecido com os exercícios, com aquele mundo que as terapeutas ofereciam para ela. Então, por exemplo, a fono, ela tinha alguns brinquedinhos, algumas coisas que para soprar. Então, eu inventava, falava, posso dar o canudo da caneta? Sabe? Necessariamente, você não precisa comprar todos os apetrechos, mas você pode adaptar. Então, a Fernanda tem a ataxia, né? A descalculia. Então, o que acontecia? Quando ela pisava o chão, ela tinha muito problema com, por exemplo, com o preto, com a textura. Então, o que eu fazia? Comprei um tapete, aí eu punha uma lixinha, punha um algodão. Você entendeu? Então, assim, o que eu aprendia com elas, eu punha no universo dela em casa. Me adaptando, né? E isso ajudou muito ela, porque quando ela ia fazer a terapia, ela já estava entendendo que aquilo que ela fazia em casa também e lá eram muito parecidos. Né? Então, eu sempre fui muito atenta, muito curiosa com as terapeutas, eu sempre pedia ajuda. O que eu podia adaptar? A colher, o garfo, o que era bom, o que não era, como é que eu fazia. Isso eu acho muito importante para os pais. Mesmo a gente trabalhando o dia inteiro, mesmo a gente tendo todas as ocupações que todos nós temos, porque temos, né? E essa demanda é uma demanda muito, mas é esse olhar de você adaptar, criar para seus filhos esse universo para que ele em casa também tenha. Foi uma das coisas que foi muito importante para a Fê. É um detalhe que faz diferença, é o que a Fernanda falou, né? O apoio familiar é tudo. Aí esse falou, me custa entender, nós outros está falando português, mas nós outros podem falar você depois um pouquinho no espanhol. Ela também falou que ela tem um filho, né? Uma filha que também tem 22 anos, que também tem a síndrome de Williams lá no Chile, hein, Fê? Ó, quem sabe minha amiga Lorna. É sua amiga. É Lorna, sim. Lorna, olá, como está? Saudade de você também. Graças, ela falou para você, Fê. E a Fê, ela é muito culta, gente. Vocês já viram. E aí eu queria ver com você, assim, como que foi a escola, Fê? Você foi para a escola normal? Porque você é culta demais. Você é muito culta. Eu fui para a escola regular, né? Uhum. Fui em São Paulo, né? A gente veio para cá para morar. Passei por alguns problemas em outra escola. Adaptação, né, de escolas, mas sempre foi, né, Fê? E eu sofri também bullying de uma escola aqui de Cabreúva, que os meninos me trataram mal. Aí depois eu resolvi sozinha, depois a minha mãe resolveu. Também. Mas a escola foi legal, porque foi sempre, a gente colocou, realmente em São Paulo, eu encontrei que é raro, não vamos dizer que isso é uma prática normal da inclusão há 22 anos, quer dizer, há 20 anos atrás, que a Fê entrou com 2 anos e meio na escola regular, e essa escola, ela deu a mão para mim num tamanho que ela aceitou todas as terapeutas dentro da escola para ensinar, para dizer como é que a Fernanda entendia, como é que o cérebro dela funcionava e quais materiais eram indicados para a Fernanda. E eles adaptaram, eles fizeram, mas sem nunca deixar de cobrar. Eles nunca colocaram ela no fundo da sala, nem abandonaram. Ao contrário, eles puxavam, eles se preocupavam. Ela podia não fazer 10 lições, mas ela tinha que fazer 2 bem feitas. Então, era assim, a gente não se preocupava com a nota, mas se preocupava o quanto ela tinha respondido nas provas. Então, assim, foi uma qualidade que não é uma coisa comum e habitual. A gente sabe que é muito difícil. Para as escolas é difícil, eles não estão preparados. Lá atrás estavam muito menos. Essa escola, ela ficou até o 7º ano, depois o 8º, 9º e o ensino médio, ela terminou aqui, em Cabreúva, porque nós hoje estamos em Cabreúva.
né? Interior de São Paulo. Mas ela, e também aqui também. Só que ela acabou realmente sofrendo bullying na escola aqui. Lá não tivemos problema nenhum, mas aqui nós tivemos e conseguimos resolver, mas também não é fácil. Não para ela também foi um momento Mas, bastante Fê, difícil. em todas as fases de adolescente, independente de ter síndrome, não tem, é muito difícil. Esse negócio de bullying é algo que está intrínseco, né? Eu Sim. acho que é de pai e mãe de ensinar mesmo dentro de casa. Essa semana eu e o André a gente conversou com uma pessoa e ela falou que a filha estava fazendo tratamento psiquiátrico por causa de bullying, tem que tomar remédio para ir para a escola. Então a gente conhece vários casos, mesmo a gente morando no interior. Eu acho que Sim. depois da pandemia ainda ficou pior, porque as pessoas não sabem, né, socializar, perder esse hábito. Então é algo que todos nós estamos sofrendo com os nossos filhos. O André perguntou: que conselho você daria para uma mãezinha que acabou de descobrir o diagnóstico? Bom, primeira coisa é o meu amor, né, e o meu respeito a vocês, a essas mães que estão iniciando. E vou dizer assim, é difícil, não é fácil, porque a gente não vem com manual, nem eles vêm, nem nós. Mas eu digo assim, o mais importante é a informação e o conhecimento. O quanto você puder entender quem é o seu filho ou sua filha, a procurar médicos ou grupo de ajuda ou mães, eu estou à disposição para o que precisarem, eu estou aqui sempre muito aberta a poder conversar e ajudar os pais. Eu sei o quanto me fez falta isso lá atrás, né? E para que a gente possa entender os nossos filhos, a gente tem que procurar informação e entender deles, principalmente eles, porque, como eu disse, cada um vem com acometimento, cada um vem com algumas coisas a mais ou a menos. Mas hoje a gente tem grupos de apoio, tem hospitais, mesmo que não sejam particulares, sejam públicos. Hoje a gente tem alguns hospitais de referência, onde a gente já fala da síndrome de Williams, aonde a gente pode buscar o apoio. Sempre apoio multidisciplinar é fundamental. A informação, sem dúvida nenhuma, e apoio com outros pais e outras mães, porque aí a gente pode falar a mesma língua e a gente pode se apoiar, trocar informações, ideias e até, muitas vezes, médico, porque dependendo de onde se mora, você pode até trocar, falar assim, olha, eu fui nesse, foi bom, esse não foi bom. E o diagnóstico, após o diagnóstico, eu digo que para mim foi muito mais fácil, até entender o que eu vivi antes, né, que eu não sabia o que era, e aí eu consegui depois entender as dificuldades da Fê. Mas eu vou dizer uma coisa, é importante sempre entender que a gente tem que dar as possibilidades e que a gente tem que dar os tratamentos, sejam públicos ou particulares, independente da condição financeira, a gente tem que ir atrás, em busca de tratamento para eles, porque cura não há, a gente sabe que não há. Pelo menos ainda não chegamos nisso. Mas é importantíssimo o apoio multidisciplinar. Muda. A Fernanda hoje escreve, lê normalmente, ela palestra, né? Ela mesma cria, eu só dou um norte para ela, e ela cria a palestra dela em cima daquilo, do tema que a gente conversou. Então, o importante para mim são essas três coisas, que é o diagnóstico, né? O multidisciplinar e a ajuda do grupo, um grupo que você possa estar junto. Isso é muito importante. E amor e respeito também é importante, porque mesmo que seja difícil para a família entender o pai ou mãe, vocês nem precisam fazer luto sobre o seu filho ter síndrome, porque você desejou esse filho ou essa filha, e você tem que dar amor e carinho e ajudar nos momentos difíceis deles. Isso é muito importante.
E sua mãe é preciosa, né, Fê? Sua mãe é. E é isso que a Fê falou, né? É muito amor, é muita paciência também. É a gente encorajar, igual nos dias que, ai, não quero, não vou, não, vamos, tá chovendo, tá frio, vamos, né? Aí esse falou que lá elas têm um grupo, né, também de síndrome de Williams no Chile. Eles estão trabalhando para ter melhores oportunidades também. E aqui no Brasil também a gente vê, né, que tem já essas comunidades, né? Mas eu imagino você sem lá atrás, gente, há 22 anos, sem Google, sem mídias sociais, porque no Orkut eu não sei se tinha algum grupo, Não acho que tinha, tinha, não tinha nada disso. nada, Não, né? E hoje a gente vê como é importante a internet, como você acha as pessoas tão fácil, como você gera conexão. E por isso que hoje, gente, elas estão aqui para falar disso, de ir palestrar. Se você não entende nada dessa síndrome, elas estão aqui. Se você não entende nada de inclusão, como tratar uma pessoa desse jeito, elas estão aqui para ajudar você. Mas está na hora, gente, da gente buscar o conhecimento, da gente começar a entender e tratar todo mundo igual, né? A Raiz falou, Mafê, você é maravilhosa, aqui nós inspiramos com você. Ela inspira a gente, né, Fê? Ela vai lá e arrasa, palestrante, manda ver, né? E como tem sido essa rotina agora, essa jornada, Fê? As suas amigas estão contando tudo aqui pra gente. Pode contar tudo que eu leio pra vocês, gente, né, Fê? Conta aí, Fê, como tem sido essa jornada aí de palestrante, de você ir, né, e falar de tudo isso. Como que você decidiu isso? E vocês duas? Quanto tempo faz? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, como depois, bem na pandemia, que eu fiz a cirurgia e depois a gente também conversou o que a gente faria depois da minha cirurgia ou depois da pandemia, né? Aí a gente conversou. Minha mãe perguntou: você quer fazer faculdade? Aí eu falei: não. Então vamos fazer alguma coisa, fazer nós duas juntas. Então a gente começou mesmo na pandemia, eu, Mônica e a Maria, que a gente começou a ajudar um pouco as mães, para falar um pouco sobre a síndrome, para ajudá-las. Aí depois a gente começou a fazer várias coisas também para ajudá-las e nosso propósito é ajudar as pessoas e eu amo fazer palestra, porque palestra tem muita pessoas que estão falando que estão orgulhosas da minha evolução como pessoa depois que eu comecei a fazer palestra. Isso mudou minha vida mesmo, porque foi muito legal, eu evoluí como pessoa. Eu gosto de falar com as pessoas, eu sou mais aberta, eu era meio fechada, meio com medo, meio ansiosa, né? Uhum. De falar, e eu consegui me controlar e fazer as palestras que eu gosto de fazer as palestras. Quem me convida, sou muito grata a fazer, sou muito feliz e gosto de deixar algumas palavras para as pessoas depois que eu faço a palestra. Eu sempre falo, não importa o que aconteça, a vida não te define, você é o que acredita ser. Eu gosto dessa frase porque significa muito nós duas. Sim. Vocês são maravilhosas. Então, ó, a Mafê falou, ó, você me emociona com as suas palavras, você é luz. Aí esse já falou, essas mulheres são inspiração. A Ale falou, vocês, todo mundo se apaixona por você. Mafê falou, você é linda. E isso que é legal. Ó, hoje nós estamos palestrando aqui também. A gente tá quase 120 pessoas, Fê. Estamos palestrando aqui, ó. Mas assim, isso que é muito bom de você poder, né? Como você falou, usar esse dom, esse talento que você tem de comunicar, de amor e poder ajudar muitas mães. E Mônica, você é maravilhosa de dividir ela com a gente, sabe?
Porque você podia falar assim, não, é só minha, só eu, e não. Isso que é Não, legal de vocês duas, de você realmente, que a gente fala, né? Criar, Deus nos manda as joias preciosas pra gente lapidar. E você lapidou, assim, acho que é o diamante mais precioso que é a Maria Fernanda, né? é verdade. E aí vocês, assim, mostrarem pra gente, mostrar para vocês mães que é possível lapidar. Todos nós que somos pais, mães, a gente tem nossos desafios, mas olhar para uma mulher dessa com 22 anos, super culta, palestrante, né, podendo falar da síndrome dela, porque é o que ela falou, que define aqui, ó, na sua cabeça. Esse é o seu sabotador, né, Fê? E aí com uma mãe maravilhosa dessa, mentora, que tá aí para ajudar tantos vocês, pais, mães, a superar, né? E aí a Jaqueline falou: como conseguir que a criança entenda comandos perigosos? Então, o que que eu fiz com a Fernanda, que a gente sabe, né? Então, os cantos da casa, todos o que eu não consegui adaptar para redondo, eu coloquei, naquela época não tinha tanto, hoje já tem umas cantoneiras que são próprias para que a criança não bata a cabeça. As tomadas, também hoje já havia naquela época, mas hoje já tem mais, que são os pininhos para isolar as tomadas. Por exemplo, escadas. Eu morava, a Fernanda nasceu, eu tinha uma casa com sobrado com escada. E a Fernanda tinha dificuldades para andar, para subir, para descer, mas eu queria que ela subisse, eu queria que ela descesse a escada, aprendesse. Então, o que eu ensinei? Eu falei, olha, eu sentava lá no topo, punha ela no meio das minhas pernas, ia descendo assim, de soquinho, sabe? Degrau por degrau, com o bumbum dela e o meu. No começo ela achava ruim, porque eu falava que doía. Aí depois ela foi controlando. Então eu já sabia que ela poderia descer a escada, que não era de pé, porque eu falava para ela que aquele não era o jeito de descer por enquanto, que a mamãe descia de pé, mas ela não, era sentadinha. E para subir, para ela não cair, porque ela desequilibrava, de gatinho. Então a gente brincava de gatinho. Então eu deixava um gatinho na escada como se fosse a referência para ela subir. E nunca tive problema com a queda, né? Copos de plástico, né? E nem aqueles plásticos rígidos, de plástico mesmo, né? Os pratos, também pratos que não quebrassem, que não pudesse, às vezes não precisa ser o de plástico aquele mole, tem um pouco mais rígido, mas que não tem problema, porque se cair, não vai machucar, não vai quebrar. Refrigerantes, eu não dei refrigerante para Fê, nem doce, só depois sei lá, acho que dos 18 anos que ela começou a tomar. Por causa da dentição, porque o Williams tem a má formação dentária, da arcada dentária e dos dentes, né? A Fê usou o aparelho desde os 2 anos de idade, a Fê usou aparelho fixo, porque ela tinha a mordida muito cruzada, então eu não dava nada que tinha açúcar. Nada, para não ter cárie, para ela não sofrer. Eu era ruim, porque eu achava que se eu desse o açúcar, a gente não ia conseguir escovar o dente corretamente, nem ela ao longo do tempo. Né, então, isso é importante. Se dá refrigerante, ser em latinha, né, ou dar sempre no copo, canudo. Bom, eu sou contra refri. A minha, assim, foi uma guerra, assim, o mal que faz e depois... Por exemplo, canudo. Pode, né? Porque o canudo, para quem tem hipotonia, é muito bom. É bom, porque fortalece. O exercício. Então, eu comprava canudos mais variados possível. Facas, garfos, tudo fora do alcance. Tudo. Porque tem uns que são mais danadinhos e outros não. A Fê era muito passiva, então eu não tive muitos problemas. Mas, em compensação, por causa da hipotonia, eu coloquei a Fernanda no andador, que os médicos hoje abominam. Mas naquela época não era abominado como é hoje. E a Fê estava num andador no quintal. E eu tinha um declive de 1 metro para um outro lugar meu, um jardim meu. Mas tinha um carro ali. Nosso carro já ficava ali cercando para ela não ir com o andador. Mas um dia o pai deixou o carro um pouco mais para trás, bastou. Foi a medida certa desse andador. E ela aí, quando ela foi, ela caiu,
bateu a boca, virou, né, com as perninhas para cima, caiu, vocês não têm noção. Aí machucou, cortou aqui o queixo, foi um desespero. Então, assim, há coisas que a gente, por mais que você cuide, acontece. Mas eu acho que os perigos muito mais dentro de casa, que a gente sempre fala que as quedas, os acidentes, são sempre muito mais dentro de casa. Nossa, você falando, passou um filme na minha cabeça. Gente, a Yasmin tirava esses suportes da tomada, enfiava caneta, enfiava lápis. Você fechava a privada, ela comeu desinfetante da privada, ela comeu antimicótico. A escada, quando eu vejo o bebê tinha sumido, ela estava no meio da escada. Então, a Yasmin foi daqueles bebês que, olha, bebê, gente, não dá para descuidar. Não dá. Eu acho que a gente começou... tem aquelas rodinhas, né, que põe na frente da escada para não subir. Não adiantava, pendurava, virava, colocava pro cachorro, ela coisava o cachorro. Aí eu brinco tanto, falo, filho, por isso que eu traumatizei. Só fiquei com um, porque não dava, não. Vai que vem outro igual. Fê, mas agora ela tá boazinha, que ela vai lá visitar a casa da Fê. Ela agora tá comportada, viu? Só o perigo, assim, que quer fazer comida. Agora é outra fase, né? Pré-adolescente, 11 anos. Então, assim, criança, cada fase é única, né? Sim. A Fernanda colocou que ela na cidade dela, ela é pedagoga e ela, alguns anos atrás, ela fez estágio numa faculdade e eles colocaram para cuidar de crianças como inclusão. E aí ela tinha várias crianças, de uma delas era a Ana Luísa, que também tinha síndrome de Williams. Na cidade dela não tinha assistência para compreender. Aí ela não entendia, né? Ela foi atrás para entender. Aí ela falou que a família é tudo. Os pais da Ana me ensinaram muito sobre a síndrome e trouxeram até uma palestrante para a nossa cidade para explicar sobre isso. Então é sobre isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mover, né? E os pais estão aqui, gente. Vocês são embaixadores para vocês mover a cidade, para vocês moverem onde vocês estão, para se tornar conhecida essa síndrome e vocês unirem a outros pais e poder ajudar muitas famílias. Então, hoje eu imagino o tanto de família que vocês têm ajudado, né? A partir do momento que você abre a sua vida, você se coloca no Instagram, você está ajudando muitas e muitas pessoas, né, muito? Eu tenho muitas pessoas perto de mim que entram em contato e aí a gente faz pequenas surpresas, a gente aparece de surpresa lá para conhecê-los e para abraçar. Então, quando é perto, fica mais fácil, né? Quando é longe, a gente, é o que eu falo, a nossa palestra é para divulgar, né, a síndrome de Williams para o maior número de pessoas, né, para entenderem que existe uma síndrome, porque a síndrome de Williams é rara. Então, como ela é rara, poucas pessoas sabem. Então, a primeira coisa é tornar ela mais conhecida. Segundo, é avisar os pais que estão ali, ou conhecidos, enfim, de que existe alguém que eles podem entrar em contato, que é acessível, que se eu não sei, eu apoio, eu vejo onde tem, eu procuro profissionais onde pode ajudar, que pode orientar. Nas cidades, às vezes, a gente tem contato com alguns médicos, algumas pessoas que fazem esse trabalho também, que a gente troca informação, no qual a importância, eu volto a dizer, a importância da informação, do apoio é fundamental, né? Então, a gente faz esse papel realmente, o nosso propósito é ajudar o maior número de pessoas que a gente possa encontrar no caminho. E todos os lugares que nos abrem portas para que a gente possa palestrar, para que a gente possa dizer, falar, fazer lives, fazer tudo. A gente está sempre aberta e à disposição, né? Então, a gente se coloca de novo falando aqui. Nós estamos abertos aqui a ajudar. E isso é muito importante. E a Fê também, porque eu acho que ela, você disse muito bem, o meu propósito, a Fê, quando não quis fazer a faculdade, eu falei para ela, não, mas você tem que trabalhar. Então, é assim, o que eu tenho nesse momento para te oferecer é isso, a gente sair, montar, eu já tinha montado eu, Mônica Maria, a gente começar a palestrar e você começar a ser a protagonista da sua história. Porque eu só existo como Mônica falando da síndrome de Williams porque ela nasceu, porque ela existe. Então, ela
é podemos dizer, a atriz principal. Ela tem. E a minha proposta é cada vez mais trazer possibilidades para ela, mais conhecimento, mais tudo, para que ela realmente continue esse trabalho de apoio e de dizer, olha, eu estou aqui, eu continuo e estou, então invista nos seus filhos, faça, olha, se minha mãe conseguiu, você também consegue. Então, assim, é dar asas e fazer com que ela voe, e voe muito alto. Quando você também falou sobre eu divido numa boa. Sim. Porque ela não é para ficar escondida dentro de casa, porque ela ficou escondida durante praticamente 5 anos, por conta da estenose. Depois veio a válvula, né? E ela operou, foram praticamente seguidas. Em 2019 ela fez 2, com um intervalo de 4 meses de cada uma. E no final da pandemia ela fez a terceira. Foi aonde eu realmente tive um encontro com Deus e falei, olha, se você trouxer ela de volta para mim, nós vamos falar para o maior número de pessoas que a gente puder sobre a síndrome, e a Fê vai levar essa bandeira para o resto da vida dela. Pode ser que ela um dia fale, mãe, não quero mais. Mas ela pode continuar de outras formas, mostrando a evolução, e que todos têm oportunidade. Todos têm direito a um lugar neste mundo. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Ninguém. Eu não sou igual aos meus irmãos, você não é igual a mim, você tem suas fragilidades, eu tenho as minhas, você tem as suas debilidades, eu tenho as minhas. A gente dribla, faz de conta que não tem, a gente dá. E com eles é a mesma coisa. É só treino. É treinar, treinar, treinar. Fala 1000 vezes a mesma coisa, 50 milhões de vezes. Fazer, 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 fazer. E não é forçar, sabe? Porque eu nunca forcei a Fernanda. Eu sempre forcei você, forço você. Não, eu brinco, faço jogo, falo para ela, e aí, vamos fazer um coração bem bonito? Então, o lúdico, eu junto o lúdico com o efeito que a gente quer que tenha, né? Então, assim, isso eu aprendi. Não nasci sabendo, não, gente. Eu aprendi com ela. E até hoje a gente faz isso, viu? Porque ela arruma a cama dela. Fala aí o que você faz. Eu arrumo a minha cama, arrumo o meu armário, né? E arrumo o banheiro, faço faxina no banheiro. E ainda cozinha. E ainda cozinho. Eu faço arroz na panela elétrica, feijão na panela elétrica, porque eu tenho medo de fogo e eu tenho medo de me queimar. Então, a minha mãe fez um jeito que eu conseguisse cozinhar sem me machucar, sem me ferir, sem me queimar. O importante, pais e mães, é vocês darem possibilidades e oportunidades para os seus filhos. E treinar, e treinar, e treinar sem parar. Porque se vocês não derem possibilidades e oportunidades para os seus filhos, eles vão ficar numa caixinha e não vão sair. É verdade, a Fê falou, o André falou, voa águia, sensacional. E é assim mesmo, a Jaqueline falou que ela tem dificuldade, né? Da filhinha dela entender o não. E a minha é bem levada, ela falou. Sempre fico de olho, pois no piscar de olhos acontece. Primeira coisa, gente, nós como mães, a gente fica se culpando muito. Eu lembro a primeira vez que a Yasmin caiu da cama. Nossa, com 6 meses ela pulou da cama, Fê. Então, assim, fiquei, nossa, mal. Depois, uma noite, eu cansada, amamentando, ela caiu da cama. Naquela mesma noite, ela caiu 2 vezes. E aí eu falei, nossa, a gente se sente a pior mãe. Gente, acontece, né? Quando tá andando as quedas, de se machucar. Mas a gente tem que ficar com essa culpa, né? A gente tá criando, a gente tá lapidando. Então, quando a gente tá lapidando, não é fácil. E a gente não consegue, né, ter os olhos atentos em tudo. Porque a mãe, ela tá lá cozinhando, lavando, passando, tá cuidando do neném, tá fazendo janta, tá fazendo tudo. Então, em algum momento, acontece coisas que fogem do nosso controle, né? Mas Deus, ele tá no controle de todas as coisas. Então, assim, peça sabedoria a Deus. Peçam ajuda para as pessoas que estão ao redor de vocês. Que muitas das vezes, nessa fase dos pequenininhos, às vezes a gente quer só tomar um banho tranquilo, né? Às vezes a gente quer só tirar um cochilinho à tarde, que é normal de todas as mães. De todas as mães. A fase de amamentação.
que é bem difícil de adaptação para alguns, né? Então, assim, todos nós temos desafio. E depois, como a Mônica falou, na fase da pré-adolescência, ela falou, não, vou largar tudo, vou focar aqui, que é o bem mais precioso que nós temos, são essas joias que Deus nos dá. O resto vem depois. E agora elas voltaram a empreender de uma maneira muito diferente. Então, gente, quando você tá, a Fê, ela tá empreendendo hoje, ela é uma palestrante. Então, ela vai na empresa de vocês, ela tem um compromisso, ela tem uma responsabilidade, né, Fê? E não deixar também, assim, a gente rotula, né? Ai, coitadinho, vitimista. Não, gente, são seres normais. Como a Mônica falou, nós todos temos limitações, né? Mas, por exemplo, a Fê é ótima nisso no falar, em se comunicar. Então, faz o que ela gosta. Para que ela vai ficar numa faculdade, né, que não curte nada só para ter um diploma? Não. Vai perder lá. Que tem o dom de desenhar, o dom de cantar, porque os Williams têm uma sensibilidade e uma facilidade para música. A Fê, eu coloquei ela em vários instrumentos. Não foi ela gosta de cantar, mas ela gosta de cantar no chuveiro. Então, assim, tudo bem também. Não precisa ser igual a todo mundo. Mas ela gosta muito de música. Canta em todas as línguas, ela canta. Até coreano ela canta. E a mesma falar com música de Deus, aí eu canto também. Então, assim, é importante isso. É você respeitar, né? Foi a Mayara que falou? Ela colocou. A Maria tem 1 ano e 8 meses. Passamos por muitas lutas até aqui, mas a Maria é guerreira e a Fê e a Mônica foram as primeiras que eu conheci, tive apoio. Gratidão, vocês são minhas inspirações diárias. Obrigada. Então, assim, querida. Olha, a gente já tem aí quase 10 minutos aí, né? Eu queria dar de presente para vocês que estão aqui, né, na live. Então, é só colocar para a gente aqui, eu quero, lá no Instagram nosso, né? E a gente vai Instagram para o pessoal que vai ver o podcast. Um e-book que a gente fez, que foi feito, para algumas dicas, algumas coisas sobre como lidar com a síndrome de Williams. Então, ele está fresquinho, né? E a gente quer ofertar para quem tem o interesse. Entra lá no nosso Instagram, segue a gente, manda no direct, eu quero, que eu vou enviar para cada um de vocês o e-book. Muita coisa ainda vem por aí. Nossa, vem o nosso livro o ano que vem. Eu vou continuar fazendo os e-books, porque eu acho que é muito legal e é muito importante, porque numa live a gente não consegue falar todas as etapas, né, Tati? A gente não consegue falar muito. Então, com os e-books eu consigo também abordar e levar especificamente cada fase, cada momento. Então, essa é uma jornada também que a gente também quer fazer para poder ajudar e ter um canal aberto. Então, vocês têm um canal hoje aberto com a gente, quem quiser, né? Quem quiser, for empresa e quiser nos chamar, nós também estamos disponíveis, né? Vão vir muitos treinamentos aí que a gente vai também fazer, direcionado para as empresas. Porque essa é a ideia. A inclusão não é um favor que ninguém tenha que fazer para o outro. A inclusão, ela deve e tem que ser como qualquer um que abre a porta da sua casa e fala assim, seja bem-vindo. Porque se fala muito e não se faz tanto quanto se fala. Porque a inclusão não é um banheiro só adaptado, não é a adaptação para as pessoas que são deficientes visuais ou auditivas. Então, assim, não é específico só para um tipo de deficiência, né? A gente tem que ser um coletivo. O coletivo somos todos nós. A lei diz, somos iguais todos perante a lei, né? Não funciona muito, a gente sabe, mas é o que a gente vê. Hoje mesmo eu estava falando que eu tenho umas ideias muito malucas, né? Que eu quero muito, mas eu quero diferente. Eu quero que eu entre na sua casa e você conheça sabendo que a Fê tem hipersensibilidade auditiva. Então, se você estourar um balão,
se você fizer alguma coisa, puxa, isso vai incomodar. Então, eu não vou fazer. Ai, olha, se for uma música muito alto, ou um tipo de chão, ai, olha, ela tem menos facilidade quando escorrega mais, e aí você sempre está atento. É aquela história, eu volto a dizer, a minha casa é uma casa aberta para todos, e é o que todas as casas devem ser, e todas as empresas também devem ser. É isso. E, gente, ó, o pessoal tá perguntando, o arroba, eu vou falar para vocês que quem vai ouvir no podcast, ó, é arroba eumônica e ela Maria. Esse é o arroba delas. Vai lá, segue elas, já manda o direct, não sai da live não, já manda o direct para elas. Elas vão mandar esse e-book. E para você, empresário, para você que não preparou a sua CIPAT de 2024, que você não montou a sua jornada de palestras, gente, é uma excelente palestrante, as duas, para ir até a sua empresa e poder falar de inclusão, porque hoje a gente tem leis, tem benefícios de impostos quando você contrata alguém. Então, mas a empresa precisa estar adaptada, a empresa precisa estar preparada, do mesmo jeito que a Mônica falou que a casa precisa estar preparada, a empresa também. Então, como que você vai receber, né, uma pessoa com síndrome de Williams? Como que você vai ter o ambiente dela, como que ela pode trabalhar e exercer uma função dentro da sua empresa. Então, elas estão aqui para isso, para estar auxiliando vocês, empresários, vocês de cidades, de prefeituras também, que às vezes acabou de descobrir um raro aí na sua cidade, não sabe como proceder. A prefeitura precisa, né? Tá adequada, que a gente sabe que tem as leis no Brasil também, né? De inclusão. Então, você precisa se preparar para isso. E elas estão aqui à disposição para ajudar. Você que é pedagogo, vocês profissionais da saúde, psicólogo, fono, porque muitas vezes, né, Mônica, ele não sabe trabalhar com a síndrome de Williams, né? Com a particularidade da síndrome de Williams. E qual assim, a Fê, ela toma remédio bonitinho todos os dias, né, Fê? Que é da cardiopatia dela. Então ela se organiza para isso, né, Fê? Sozinha, ela toma remédio sozinha desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, e olha que já foram muito mais, ela já chegou a tomar 10 tipos de medicação. Hoje ela toma 5. E ela continua tomando sozinha. A gente eu criei a importância para o que é horário. Lógico que eu fico sempre de olho, mas é importante que a gente também dê a responsabilidade a eles, né, Tati? Sim, a maneira que vai crescendo de entender e saber se cuidar sozinho, ter uma autonomia. A gente, como mãe, acho que essa é a nossa maior dificuldade da gente achar que nosso filho é bebê para sempre. Não. Eu acho muito lindo isso, que a Fê, ela é uma mulher e ela age como uma mulher. E tem muitos raros que eles, assim, ainda se portam como bebês, como crianças, né? Porque a mãe, a culpa, gente, daí é dos pais mesmo, de paralisar, de podar naquele momento. Então, a árvore a gente tem que deixar crescer, a gente tem que deixar desabrochar. Eu acho lindo isso da Maria Fernanda, porque ela é uma mulher, ela se vira, ela tem as vontades dela. E a Mônica, eu pude estar com ela esses 3 dias, não é aquela mãe que fica lá em cima, né, Fê? A Fê tem liberdade, né? De conversar, de estar com outras pessoas. E isso é importante, porque a gente poder, gente, preparar eles. E é um processo. Hoje ela tem 22 anos, mas é uma jornada da Mônica ali com ela, preparando ela, que a gente fala, né? Preparando a flecha para lançar. Então, assim, Mônica, você tá de parabéns. Que Deus te abençoe, que Deus te use. E a Fê ainda vai, tá em muitas palestras, em muitos lugares. 2024 vai ser um ano aí abençoado para vocês. A pandemia acabou, a gente bora lá viajar, né, Fê? Bora Medo de viajar. avião você não tem, né, Fê? Você tem medo de Não. avião, não? Então, Não, a Fê vai. Pra onde chamar, vai, né, Fê? Eu tive só a primeira vez quando eu fui para Portugal, né? Eu já viajei para fora do Brasil, então eu fiquei meio com medo, né? Essa é uma muito história... tempo, Mas muito tempo de voo, né, Fê? Então, assim, é muito importante. Uma coisa só, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu queria só deixar
também uma outra coisa que você falou agora e me puxou. Uma das preocupações das mães com síndrome de Williams é que eles são muito dados. Então, qualquer sorriso, eles vão atrás. Qualquer pessoa, tá tudo bem. A pessoa piscou, já é amigo e vai embora. Uma das coisas que eu sempre... É muito ruim isso, né? Seu filho nasce puro. E aí você vai ter que colocar a maldade dentro dele. E aí eu tive que colocar, desde cedo eu comecei a trabalhar isso. Isso não pode. Você não pode. Não é assim. Ah, mas é meu... Não é. Principalmente em relação a garotos, a homens. Eu fui colocando situações para ela que ela deveria evitar. Contato físico muito próximo. Enfim, uma série de coisas. Vocês vão chegar lá. Vocês vão. A maioria que ainda são bebês, são crianças, mas vocês vão chegar lá. Mas lembrem-se sempre, a gente tem que prepará-los para o mundo, porque a gente não vai estar do lado a toda hora, em qualquer segundo. E as coisas acontecem num milésimo de segundo. Você piscou, as coisas acontecem. Então é importante a gente preparar isso, botar na cabeça. Eles são do mundo também, eles não são só nossos. Eles são sob guarda nossa, eles estão, a gente é o orientador, a gente é o cuidador. Óbvio, a Fê outro dia falou para mim que é uma casa. Ela falou que quer morar sozinha. Eu falei, tudo bem, você mora aqui, mora do lado, já abre uma portinha no meio, e quando precisar a gente se fala, ok? Tudo bem, não tem problema. Você decora a sua casa um dia, quando você trabalhar, tiver o seu dinheirinho para comprar a sua casa, você vai comprar, vai mobiliar do jeito que você quiser. Mas a mamãe vai sempre junto, porque é necessário. A gente sabe que há uma certa limitação, mas é nunca cortar o sonho, né? Também. Então essa é a minha posição. Nunca cortem o sonho dos seus filhos. Incentivem tudo que ele tiver de potencial, e o que ele não tiver, a gente cuida, a gente trata e a gente vai e corre atrás. Maravilhosa. E você, Fê, qual o último recado que você quer deixar para o pessoal aí que está assistindo? Sim, eu tenho um recado super importante para vocês. Tomem bastante cuidado em aceitar as pessoas no Instagram, porque tá tendo muitas pessoas chamando você de outras coisas que você acha que é ruim de você. Então, procure olhar no Instagram dele ou da pessoa, bloqueia, porque isso pode ser alguma coisa que pode te atingir sua família. Então, se preocupe com o Instagram, Facebook, TikTok, qualquer outras preferências. Isso é importante. Eu estou falando isso porque eu nunca passei isso nas plataformas, mas eu sei que é ruim, então eu só estou frisando sobre isso. Muito legal, gente, esse recado dela, porque é importante também, até a Fê falou algo importante, de conversar com qualquer pessoa nas mídias sociais também. Cuidado, porque como existem pessoas boas, existem pessoas maus. Então, o que ela falou, olha lá o direct, olha o que é, pede para a mãe, ou fuça o perfil da pessoa, stalkeia mesmo para saber se você quer continuar amigo daquela pessoa ou não. E se for alguma coisa de mal, bloqueie e pronto, né, Fê? E vida que segue, né? Então é assim, porque, gente, no mundo digital, o que existe de hater, vocês não imaginam. Então eu falo, se você não conseguiu o seu primeiro hater, é que você não tá fazendo a coisa bem feita. Então, assim, dentro aqui mesmo, Momento de Saúde, a gente já teve vários haters, aí a gente tem. Então a gente sabe como que é esse mundo digital aí. Mas eu só quero agradecer vocês pelo tempo, vocês que ficaram conosco até agora, né? E ó, quando quiserem voltar, o pessoal curtiu muito a live. Tá aberto o Momento de Saúde para vocês. E o que vocês precisarem de nós, divulgar também onde vocês vão estar, os eventos. Eu vou colocar num evento que elas vão estar em São Paulo a semana que vem. E eu vou divulgar aqui também no Momento de Saúde. Gente, essa live vai ficar gravada, então vai ficar salva. Depois ela vai virar um podcast. Então você que entrou no meio, você que entrou no final, a gente vai estar aqui para você poder assistir tudo. Então, fica tranquilo, viu? Que Deus abençoe. Que Deus bendiga. Graças para você também, minha nova amiga, né?
E que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe aí esse restinho, né, de ano, os planos para o ano que vem, e que é um prazer para mim falar um pouquinho, né, com vocês hoje, viu? Deus abençoe, meninas. Um beijão, bom descanso aí, viu? Eu queria só agradecer a todo mundo, porque eu estou vendo muita gente conhecida aqui, nossa, a Maga, a Yesênia, a Loda, né? A Lona, todo mundo. Gente, muito obrigada pelo apoio, pelo amor, pelo carinho, sempre. E nós estamos também à disposição sempre. Um beijo. Tati, muito obrigada por essa oportunidade. Gratidão, né? Tati. Você está dentro do isso, nosso gente. coração, eternamente. Vocês são maravilhosos, ó. E eu, gente, vou até semana que vem, vou estar lá na casa delas, hein, gente? Olha que prazer o meu de poder estar com vocês. Então, eu que sou uma pessoa abençoada de conhecer pessoas assim tão maravilhosas, viu? Uma boa noite, gente. Boa noite Beijo, a todos. Boa noite, boa noite. Espero vocês lá no Instagram. Beijo, beijo.